Então, aproveitando, a gente podia falar quais são os principais benefícios do jejum, né? O que a gente pode conseguir parando de comer 12, 14, 16 horas. Eu sou uma pessoa que eu não consigo não fazer um jejum de 12 horas diário. Então, mesmo amamentando, eu faço jejum de 12 horas. Eu acho que não tenho prejuízo, né? Na maior parte. Seria fisiológico, É um jejum fisiológico, exatamente. Inclusive, na gravidez, foi muito louco, porque quando eu ia fazer exame, para quem não sabe, na gravidez o nosso metabolismo muda de várias formas, inclusive o metabolismo da glicemia, né? E aí, eu lembro que eu fui fazer um exame, e aí a minha médica falou assim, ó, cuidado, não faça muito jejum, senão sua glicemia vai estar alta, sendo que não está, né? E aí a gente pode entrar num quadro de diabetes gestacional, que não era o caso, né? E de fato, tem uma mudança por conta disso. E eu já estava tão acostumada a fazer jejum que eu tive que dar se readaptar comendo, dormir exatamente. Ali e tal. Comecei a comer mais, mas quais são os principais benefícios? Eu vou responder do ponto de vista... isso que eu acho que talvez tenha Pensando na linha do tempo, gosto de sempre para os gregos, igual o Bruno sempre cita, por exemplo, Pitágoras, para ser aluno do Pitágoras, o que ele fazia? Um teste de disciplina de 40 dias de jejum. Caramba! Pitágoras não precisava emagrecer, assim como muitos outros gregos. O jejum era... O principal benefício do jejum naquela época era conter epilepsia, né, crises epiléticas, não existiam medicamentos, e benefícios mentais e cognitivos. Pitágoras praticava o jejum, assim como Hipócrates, tal. Então, desde aquela época, a questão mental era muito proeminente do jejum. Ele era uma prática de saúde, de detox. E religiosa também, sempre fez parte de todas as religiões. E aí, o Pitágoras, especificamente, eu gosto de citar, porque ele triava os futuros alunos a partir de um teste de 40 dias de jejum. Quem não passasse não tinha disciplina e não estava preparado. 40 dias 40 dias só na água? Só de água. Cara, isso é bizarro. Então, uma pessoa com pouca gordura corporal consegue ficar 40 dias. A gente tem vários estudos de 1900, 1800, inclusive de médicos sendo submetidos a um jejum de 40 dias para que outros médicos acompanhassem. Os estudos clássicos, quando a gente entendeu a fisiologia do jejum, só procurar George Cahill, que é incrível. Ele colocou vários estudantes de Harvard para jejuar, pagando, acho que na época era $75, era pra caramba. Ele colocou jovens saudáveis que não eram obesos para jejuar 40 dias para estudar o que acontecia com a glicemia, com os corpos cetônicos. Quanto tempo demorava? E aí ele dividiu o jejum em estágios. E foi assim que a gente começou a aprender tanto. Eu sempre uso, inclusive quando eu vou explicar o jejum para médicos, eu uso o estudo do Cahill, que é super valioso para a gente entender o que acontece no jejum. Então, os benefícios do jejum começaram com práticas de saúde, melhora de foco e concentração e melhora dessas doenças neurológicas. Depois ele começou a ser usado para emagrecimento, então a gente tem registros bem antigos, inclusive, de pacientes que quiseram se submeter ao jejum para emagrecer. A gente tem vários estudos reportados aí, por exemplo, o mais famoso é do carteiro, do Angus Barbieri, que ele é o recorde registrado aí, não tem mais no Guinness porque é proibido, mas ninguém vai bater o recorde dele de jejum supervisionado, 382 dias sem se alimentar. Que era aquele muito obeso, né? Ele emagreceu 127 quilos, se eu não me engano. Ele tomava algumas vitaminas. Tomava suplementos, complexo B. E aí eles acompanhavam também glicemia, os corpos cetônicos e tal. E o legal é que ele ficou internado nos primeiros 3 meses de jejum e depois ele ia pedalando para o hospital para ser examinado, e as glicemias dele, 29. Caraca! Se você me injetar insulina agora e baixar minha glicemia para 29, eu entro em coma na frente de vocês. Mas essa adaptação do jejum prolongado, ela faz com que o cérebro passe a usar, depois de 10 dias de jejum, 2/3 da energia toda que o cérebro consome é de corpos cetônicos. Fica só uma pequena parte de glicose. Que ele mesmo, o fígado não precisa produzir mais tanto, porque Exatamente. ele está usando corpos cetônicos. Cara, mas isso de 40 dias do Pitágoras é O Bruno já tá bizarro. chocado. Não, é porque no exército, quando a gente vai para experiências de sobrevivência, em treinamentos assim, a gente aprende a regra dos 3. A regra dos 3 fala que você pode sobreviver até 3 minutos sem ar, até 3 dias sem água, até 3 semanas sem comida.
Mas, na verdade, pode ser muito mais, então. Pode. Porque se o cara já fica 40 dias de jejum, né? Se ele não morria, então acho que sim. Exato. Inclusive, um dos benefícios do jejum, que eu não acabei de citar, porque são inúmeros, é justamente para diabetes tipo 2, para obesidade, para essa questão metabólica mesmo. E da questão metabólica, tem um caso, acho que faz uns 3, 4 anos, que saiu no jornal, uma senhora brasileira, diabética tipo 2, que usava insulina, estava voltando de uma festinha, sei lá, ela morava numa cidade pequena, e ela caiu num córrego. E ninguém viu, ela ficou por 7 dias no córrego, ela conseguia beber água, mas parece que o tronco impedia ela de levantar, enfim. Até encontrarem ela ficou 7 dias em jejum, bebendo a água do córrego. Realmente, água, a gente morre de desidratação com muito menos tempo do que o jejum. Então, como ela se manteve com água, o que aconteceu? Quando ela foi encontrada e foi para o hospital, os médicos que a acolheram ficaram impressionados de como ela estava bem de saúde. Porque o jejum, pensa que, assim, tem 2 tipos de diabetes. O tipo 1 é autoimune e não estamos falando desse. Mas para o tipo 2, boa parte do processo de evolução da doença ocorre por excesso. Acontece o excesso de glicose, que é incomum com diabetes tipo 1. Mas o que acontece no jejum? A gente usa essa energia que está sobrando. Primeiro, o que estiver sobrando da sua corrente sanguínea, vira energia. E depois a gente começa a usar outros estoques. Tanto é que o diabético, ele que usa insulina, ele precisa avaliar de quanto insulina ele precisa, né? Não é uma coisa a gente até mínima. ajusta, fala para ajustar a insulina, não a dieta. Porque as pessoas estão tão acostumadas a usar a insulina que fica com medo de comer menos carboidrato ou de fazer jejum. Eu falo, você vai ajustar a insulina. Depois você vai melhorando, né? E aí você vai diminuindo a quantidade, senão entra em hipoglicemia grave. A gente já viu pessoas diabéticas que levam um biscoitinho junto. Isso, então, é triste, assim, precisa corrigir de alguma forma se ele usa demais, mas aí eu acho que falta, de fato, conhecimento. Conhecimento e entender que aquilo vai ajudar muito. Porque o que é o diabetes tipo 2? É uma insuficiência na produção de insulina. Então, assim, é hiperglicemia com frequência, e aí o pâncreas produz insulina para tirar aquela glicose, levar para os tecidos que precisa ser usado, leva para o fígado, vira triglicéridos. Aí, glicemia de novo, sobra. O pâncreas produz tanta insulina que os tecidos eles começam a ficar resistentes à ação deles, é como se a gente estivesse usando um fone de ouvido com uma música muito alta, aí você já fica meio surdo, sabe? Você bate na porta para entrar ali, tô ouvindo. Então, isso é a resistência à insulina. Aí o pâncreas não aguenta mais produzir insulina, está produzindo demais e aí começa a ter falência da função das células beta-pancreáticas. Aí para de produzir insulina. Então, quando o paciente ele ainda está com uma insulina muito alta, mas a glicemia em jejum menos do que 120, ele ainda não é diabético, mesmo com uma insulina de 40, 45, né? Mas se ele Qual que é o normal de uma insulina? 7? Insulina menos do que 7. Menos do que 7. O cara tá com 40. É um espectro de doença. Então, a gente primeiro, o nosso pâncreas é um funcionário que dá conta de muito serviço. Então, no começo, a gente começa a precisar de muita hora extra. E aí, o pâncreas, no começo, começa a trabalhar muito, mantendo a glicose normal. Então, se você não procura, você não acha nesse estágio de pré-diabetes. Depois, a sua glicose em jejum começa a não ficar ideal, porém, ainda antes de 126, você considera que o paciente está pré-diabético. Nessa hora, o pâncreas ainda está trabalhando... Médicos, né? O médico que não avaliou corretamente, ele deixa passar. Exatamente. Às vezes nem impede isso, porque também tem isso, né? Desviando um pouco do assunto, mas ainda dentro do assunto, a insulina em jejum, ela não reflete tanta coisa. É só uma foto. É uma foto daquele momento. Então, se a insulina mas tirar em a foto jejum... da insulina em jejum já ajuda assim. Sim, mas eu digo, se ela tiver alta em jejum, já é um sinal muito, muito importante. Porque você imagina, se ela tá alta em jejum, salvo exceções. Tem gente que realmente tem uma insulina alta em jejum, mas frente ao estímulo de refeição e carboidrato, não sobe tanto assim. Mas essa é a exceção. Então, se a pessoa ela tá com a insulina em jejum boa, mas ela tem maus hábitos, pouca massa muscular, etc., uma glicada mais alta, ela pode não estar respondendo bem a carboidrato, mesmo com uma insulina de jejum boa. Se ela tá com insulina de jejum ruim, alta... Aí lascou. Aí já é um sinal, não é amarelo, né? Já é um sinal vermelho. É um porque assim, então começa devagar que você pode não
não pegar aquela resistência insulínica 10 anos antes, mas você pode pegar, dependendo dos exames que você avalia, enfim, a anamnese, e aí vai crescendo, né? Até a hora que o pâncreas não dá conta de fazer hora Sim. extra, e aí não tem o que controla a glicemia. Então, ela não tá mais produzindo, o pâncreas não faz a hora extra. É tanto trabalho que o pâncreas não tá mais conseguindo fazer hora extra suficiente, aí começa a sobrar. Burnout no pâncreas. Exatamente isso que eu falo, que é um burnout. Então, quando o seu melhor funcionário está em burnout, tem solução. O jejum é como se fosse o spa terapêutico do seu funcionário em burnout. Você sabe que ele é bom e que se você der umas férias bem longas para ele colocar a cabeça no lugar, ele volta a funcionar. Boa. Então, existe só um espectro da doença quando ele está muito avançada dos tipo 2, que eles já estão insulinopênicos, que aí é bem mais difícil garantir que existe remissão do diabetes tipo 2. Mas a gente tem vários estudos já mostrando que a prática do jejum intermitente pode ser jejuns curtos semanais ou até com o Fast Mimicking Diet, a gente tem já estudos mostrando que melhora a glicada, melhora a resistência insulínica, melhora a sensibilidade à insulina, baixa a glicemia de jejum, perde gordura visceral. Então, todos esses efeitos, eles são visualizados e comprovados com estudos, e o jejum é uma prática muito eficiente para associar em qualquer estratégia terapêutica no tratamento de qualquer estágio dessa doença de resistência insulínica, seja pré-diabetes, diabetes tipo 2, diabetes tipo 2 avançado, porque o que é interessante nesses estudos é que mesmo que o paciente não entre em remissão do diabetes, existe uma diminuição muito significativa do consumo de medicamentos. De insulina, né? Você consegue baixar. Nossa, tem o paciente que só usa basal hoje em dia. E usava inúmeras unidades de insulina ao dia. Só controlando a alimentação. Corrigindo o tempo todo. E aí, é isso. A pessoa, ela tem que ter uma bolachinha ou uma bala, alguma coisa, para corrigir se está baixo demais. Mas a ideia não é que ela não tenha, é que ela não precise ter isso. É que realmente ela precisa ter alguma coisa para corrigir. Ela aprendeu assim. Mas se a gente conseguir que ela não precise ficar ajustando o tempo todo, e o diabético precisa entender que não é só porque ele tem um pâncreas fora, né, que ele pode administrar insulina a qualquer hora, que aquilo não tá fazendo mal. Isso é um dos grandes questões das pessoas que são diabéticas e acham normal tomar insulina. Elas falam, nossa, eu posso comer açúcar, eu posso comer carboidrato, eu posso comer o que eu quiser, só colocar mais insulina. Exatamente, até os que não melhoram a ponto de não precisar mais de insulina, eles diminuem a necessidade de insulina diariamente. E a insulina em excesso, ela causa uma série de problemas que vão além do que a gente enxerga. Então, aumenta risco cardiovascular, piora a doença renal, mesmo o paciente com glicada controlada. Então, o jejum é uma arma, assim, indispensável nessas questões metabólicas. Também tem o efeito do jejum positivo em doenças autoimunes. Então, é uma prática que não para de surgir indicações novas, porque é um efeito sistêmico, né? Quando a gente para de comer, o efeito é no corpo todo. Então, por isso que a gente vê benefício em cognição, a gente vê benefício em doenças metabólicas, doenças autoimunes. Está sendo utilizado essa estratégia do Fast Mimicking Diet no tratamento adjuvante de câncer. Então, os objetivos e as funções do jejum são inúmeras e é um mercado que, para a indústria farmacêutica, não é tão interessante. Então, por esse sentido... diminui o consumo de remédios. Não acrescenta nada, só tira, né? Exatamente. Talvez havia, assim, para ficar mais claro para quem está ouvindo, por que ele é tão bom, né? A parte de neuroproteção, prevenção de neuroinflamação, porque os corpos cetônicos, eles atuam como antioxidantes cerebrais. Então, quando a gente pensa, por que o jejum é ótimo para a saúde cognitiva? Mas por quê? Então, é isso. O jejum, ele vai fazer a produção de corpos cetônicos, que é totalmente diferente de cetoacidose diabética, né? Também é importante. Então, o corpos cetônicos vai atuar como antioxidante a nível cerebral, vai atuar com coadjuvante na neuroproteção e neuroplasticidade. Então, vai ser interessante para doenças de declínio cognitivo, porque pelos corpos cetônicos. Na parte autoimune, imagina que a gente tem um indivíduo que tem um intestino super permeável, hiperpermeável, que vai ter a parte estrutural de barreira, a parte de metabólitos da fermentação, então um intestino que vai estar com muitas bactérias patógenas, proteolíticas naquele intestino fermentando e gerando metabólitos inflamatórios que sinalizam
vias de inflamação, e aí você para de entregar para esse intestino o que ele vai fermentar e gerar inflamação. Gerando inflamação, aumentando permeabilidade. Você para de colocar dentro dele o que está fazendo mal. Lógico que aí entra a minha parte, porque nutricionista fala de comida, não só de não comer, né? Fala de comida. Quem come pouco, nutre pouco. Então, a gente também precisa aumentar a densidade nutricional, porque esse intestino ele não está recebendo o que faz mal. Então, ele está melhorando a parte de sinalização inflamatória, está melhorando a permeabilidade, está trazendo o intestino mais funcional, mais, como se diz, fisiológico que ele deveria ser, né? Ele tem lá a permeabilidade dele, mas é seletiva.